Olá pessoal, beleza? Primeiro ano tarde, FGH. Vamos aí para a nossa revisão Química Modelos Atômicos, tá bom? Preparando aí para a nossa G, tá? Antes disso, não esqueçam de curtir a nossa página, dar o seu ok aí para os nossos queridos professores, assistindo às aulas e estudando e realizando a prova bem direitinho e tirando nota boa, tá certo? Então vamos lá para iniciar mais uma videoaula para vocês, bem bacana, para vocês conseguirem estudar para realizar nossa AG, tá ok? Então vamos lá, para a nossa revisãozinha. Então, o primeiro modelo atômico a gente viu que foi o John Dalton, né, que foi o químico inglês que ele propôs o primeiro modelo atômico. O que é que ele dizia? O que é que ele falava, né? Que nós vimos. O átomo era rígido, duro, indivisível, né? Não era destruído, né? E tinha uma forma esférica, que nós falamos até que era o modelo da bola de bilhar, aquela bolazinha de sinuca, né? Então, o primeiro modelo atômico foi pensado e idealizado por John Dalton, tá bom? Então, ele que propôs o primeiro modelo atômico. Lembrando, o átomo era rígido, indivisível, tinha uma forma esférica e era indestrutível, tá? Lembrando sempre o modelo da bola de bilhar. O segundo modelo, certo, foi por Thomson, tá? Propôs um modelo bem bacana, um novo modelo, tá? Ele admitiu que o átomo era uma esfera maciça, igual como pensava John Dalton, ok? Mas ele tinha carga positiva. Estando a sua carga negativa, os elétrons dispersos ao redor, tá? E aí ele, como ele falava que estava disperso no seu interior ao redor, ele pensou, idealizou o seu modelo como um pudim de passas, tá? Ok? Então, o primeiro modelo John Dalton, o segundo modelo Thomson, tá? Primeiro modelo bola de bilhar, segundo modelo pudim de passas, ok? Então nós vamos aqui para o terceiro modelo atômico. O terceiro modelo atômico é o de Rutherford. Aí sim, o átomo possui um núcleo e uma eletrosfera, certo? E aí tem esse ponto aqui, tá? Esse núcleo e a eletrosfera são as camadas de elétrons que ficam, lógico, né, que ficam ao redor do núcleo, e ele ficou conhecido como o modelo planetário, tá? Onde o núcleo seria o Sol e todos os pontos aí do átomo, do núcleo, ao redor da eletrosfera, como se fossem os planetas, tá beleza? Então, esse foi o experimento de Rutherford que ele fez, tá? Com as partículas alfas batendo aí no detector de partículas, né? na lâmina de ouro. E essa lâmina, quando era chocada com as partículas de alfa, eles abriam, né, a quantidade de luz. Então, aqui os átomos de ouro que tinham na partícula, o que é que acontecia? Os átomos de ouro, todas elas aqui iriam, né, a partícula alfa, desviavam. Então, o resultado previsto por ele era o quê? Que as partículas deveriam atravessar as folhas de ouro sem sofrer desvio, né? O pensamento dele seria esse, do Rutherford, mas o resultado obtido não foi esse. E aí, o que foi que aconteceu? Quando ele viu que iria bater as partículas alfas, né? Os raios, se chocavam com a parte das partículas que ficavam no meio, né? Que no núcleo desviava. Opa, ele aqui já viu que não era algo, já era algo diferente, tá? Então o que foi que ele viu? Se espalhava. Então a maior parte das partículas comportava-se como esperado, passava direto, mas existe alguns que se desviavam, podendo até mesmo a partícula alvo voltar, tá certo? Então ele viu, né, que ele propôs esse modelo planetário onde o núcleo existem os prótons, que são as cargas positivas, tá? E ao redor ficava quem? Os elétrons na eletrosfera, tá? Que é a camada negativa, tá? Então, lembrando, o núcleo, onde ficavam os prótons, cargas positivas, e os elétrons na eletrosfera, a carga negativa. Depois veio o modelo atômico de Bohr, que Niels Bohr, né, que elaborou um novo modelo atômico cujos postulados são as camadas eletrônicas,
tá? Na eletrosfera, os elétrons não se encontram em qualquer posição, como pensavam anteriormente, mas eles giram ao redor do núcleo em órbitas fixas com energia definida, tá? Então foi a partir daí que veio a estrutura dos modelos atômicos, né, do modelo atômico de Bohr, vindo com as camadas eletrônicas. Depois veio o Skonders, né, que veio com o modelo da nuvem eletrônica, tá? Que você observa que continua tendo núcleo, mas o que acontece? Né? Feito nuvem, não mais como um modelo, né, que planetário, né, proposto por Bohr, que ainda continuou na mesma linha de Rutherford, tá? Mas aqui ele já fez aqui em forma de nuvem, né, o seu processo, ok? Então, no primeiro exemplo que nós vamos fazer duas questões rápidas em comparação com a primeira parte que foi dita, né, que foi explicada. Então, em física e química, o modelo atômico é todo modelo científico que se usa para explicar os átomos e seus comportamentos. Então, vamos considerando o autor e a ideia que associa a primeira coluna com a segunda. Então, nós temos aí o item A, Dalton, B, Rutherford, C, Thomson. Né? Modelo atômico planetário, quem foi que pensou nisso? Foi Dalton, Rutherford ou foi Thomson? O átomo indivisível, aquela partícula, como eu falei para vocês, dura, indestrutível, quem foi? E o modelo atômico do pudim de passas, quem é? Então vamos lá. Primeiro modelo atômico planetário, Rutherford, B, ok? Átomo indivisível, Dalton, né? E o modelo atômico do pudim de passas, Thomson, C, tá? Daqui a pouco a gente vê aqui o resultado final. O átomo de Rutherford, em 1911, foi comparado ao sistema planetário, né? O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas, como a gente explicou também. A eletrosfera é a região do átomo que contém nêutrons, contém partículas com cargas elétricas positivas, contém as partículas de carga elétrica negativa, contém prótons e nêutrons. Então, né, a gente sabe que o núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. E a eletrosfera é a região do átomo que é o quê? Elétrons são cargas negativas. Então, contém partículas de carga elétrica negativa. Tá ok? Beleza? Ok? Então, aqui, ó, para a gente ver todo o esquema A e C. Ok? Então, contém B, o modelo atômico planetário, átomo indivisível, modelo atômico do pudim com passas, contém as partículas de carga elétrica negativa. Show? Vamos aqui adiante. Terceira. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de quê? Né? Rutherford. Então, os elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons, sei, uma região central com carga negativa, chamada núcleo. A gente já observou aqui que o núcleo ele tem carga positiva e nêutron, né? Então, um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. Vamos pensando aí que a gente diz já. Vamos pensando aqui na quarta etapa, na quarta questão. Segundo Bohr, se um elétron move-se de um nível de energia para o outro, mais afastado do núcleo do mesmo átomo, podemos afirmar que ele é o quê? Será que o elétron, quando ele salta de uma eletrosfera para a outra, o elétron recebe energia? Será que ocorre uma emissão de luz dele? O elétron libera energia ou o número atômico varia? Tá? Então a gente pode observar que na terceira questão nós temos o quê? Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por quem? Por elétrons. E exatamente o item B. E na quarta questão a gente sabe o quê? E nessa quarta questão, o elétron nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele absorve energia. Então, o elétron ele recebe energia, tá certo? Então ele recebe energia, como a gente viu. Então ficou aqui, terceira questão, item B de bola e o item A na quarta questão, tá bom? Vamos aqui adiante mais um pouquinho.
Construção da tabela periódica, nós vimos aqui a descoberta científica do primeiro elemento químico, que foi o fósforo, né? Pelo comerciante alemão Heinrich Brandt, tá? Em 1789, Lavoisier ele tentou agrupar alguns elementos, né? Alguns elementos químicos divididos em quê? Em gases, metais, ametais e ametais terrosos, tá? E no início do século XIX, John Dalton aí ele agrupou elementos conhecidos numa tabela em ordem crescente de massa atômica, tá? Então, aí Duvernay, né, que ele fez o que? Ele teve uma primeira ideia com sucesso parcial que começou a agrupar os elementos químicos em 3 grupos, tá? Que foram chamados de tríades, tá? Só que mesmo assim, eles grupando em 3, eles estavam separados pelas massas atômicas, mas com propriedades químicas bem diferentes. Tá? Então, o primeiro grupo da tríade, da primeira tentativa, e com um começo sem muito sucesso, foi o quê? Cloro, bromo e iodo. E a segunda tríade, lítio, sódio e potássio. Tá bom? Então, depois desse pensamento veio quem? Tá? Alexander, né? Que veio com quem? Com um pensamento do parafuso telúrico, que os elementos eram agrupados em ordem crescente de massa atômica, sempre pensando na massa atômica, em formato de um parafuso, ou seja, na forma de uma espiral de 45 graus, tá? Eles também eram agrupados de 3, né? Aqui, ó, para vocês observarem, tá? Depois de muito tempo, olha aqui, ó. OK? Aqui a subidinha, tá? Ó. Depois veio John Newlands, aqui ele agrupou os elementos em 7 grupos de 7 elementos, que foi considerada como notas musicais, tá? Olha, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E sempre o hidrogênio com o outro Dó do Flu, né? Com 8. O lítio, 2, vai lá para o sódio, né? Então, berílio, aí depois o magnésio, o boro, o alumínio e assim sucessivamente. Ele tentou agrupar como se fossem notas musicais, tá? E veio Dmitri Mendeleev, né, que no dia 17 de fevereiro de 1869 ele criou uma tabela em que os elementos semelhantes permanecessem no mesmo grupo. E aí que veio a principal situação. Por que principal? Porque Mendeleev ele sonhou com essa tabela periódica. Olha que incrível, que é apenas o sonho de Mendeleev, ele esclareceu até mesmo os locais onde novos elementos químicos iriam ser colocados, tá? Então ficou até mesmo os espaços dos elementos químicos que iriam ainda ser descobertos. Tão grande foi, tá? Então depois de muito tempo, depois dele ter criado esse processo dos elementos semelhantes permanecerem no mesmo grupo, houve o Moseley, né? Que foi a principal contribuição de Moseley, deu o trabalho original, foi ordenar os elementos pelo número atômico. Quem é o número atômico? O número de prótons do átomo, certo? Em vez da massa atômica que era colocada em todos os outros. Agora foi a ordem era pelos números atômicos, pelo número de prótons do átomo, tá? E aí foi quando veio a nossa querida tabela periódica final, certo? Então, pegando pelo sonho de Mendeleev, pegando essa boa ação de Moseley, nós temos a nossa tabela periódica atual com 118 elementos químicos, né? Um pouco mais de 118, né? Então, nós temos aqui divididos em metais alcalinos terrosos, os elementos de transição, o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio, tá? Então, nós temos todo esse processo aqui, ok? E aí eles são divididos em, como vocês estão vendo, em grupos, né? Em famílias ou períodos, como nós vamos estar vendo aqui, tá? Olha aí, ó. Nós temos 18 grupos, tá? 7 períodos, como vocês estão observando. Então, nós temos período número 1. Aí, ó. Período 2. Período 3, né? Os 7 períodos e os 18 grupos, tá bom? Então vamos lá para os nossos queridos exercícios, tá? Dmitri Mendeleev, químico russo, fez prognósticos corretos para a nossa tabela periódica, mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos.
Já Henry Moseley, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev ao descobrirmos experimentalmente o que foi que houve. Então, no item A primeira lei de recorrência dos elementos químicos, o número atômico dos elementos da tabela periódica, C, os gases nobres hélio e neônio, o germânio, que foi batizado por Mendeleev de hexasílico. Então, como é que a gente pode ver essa questão? O número atômico dos elementos da tabela periódica. Foi isso que os prognósticos corretos da tabela periódica, né, que foi proposto por nosso querido Mendeleev, tá bom? Segunda questão. Assinale a alternativa que indica corretamente o número da família e do período ocupado pelo elemento cujo número atômico é igual a 52. Então, nós temos quem é? Vamos lá na tabela periódica e aí a gente vai analisar qual família e qual período se encontra o número atômico 52. Vamos lá. Se vocês forem observar na tabela periódica, família 6A no quinto período. Ok? Beleza? Então, fechando aí as duas questõezinhas para vocês ficarem felizes, tá? Então, não esqueçam o primeiro ano, dá uma revisada nas outras. Isso aqui foi bem rápido justamente para fazer a nossa revisãozinha. Mas na AP1 e AP2 nós temos os vídeos bem mais detalhados, onde você pode estudar com mais calma, tá bom? E também tem o nosso livro lá bem bacana para vocês. Então, um forte abraço, que Deus abençoe. E aí a gente está nessa aí, juntos. Um abração, felicidade.